Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana 2 da disciplina Análise de Sistemas. Antes de começar, quero elogiar os alunos que responderam ao questionário. Alguns eu já vi, gostei que vocês procuraram outras fontes, né, sem ser o que está no slide, e também muitos de vocês colocaram opinião sobre o que vocês pensam a respeito das questões que eu coloquei. Isso é bem importante para mim e para vocês também. Então, nossa semana 2 são duas videoaulas. Essa é a primeira videoaula que trata dos modelos de processo de software. Então, quando a gente fala modelo, a gente pensa que é como se fosse uma estrutura, alguma forma padrão, certo? E a ideia é essa mesmo. Nós vamos estudar três modelos. O primeiro é o modelo em cascata, depois o desenvolvimento incremental e o orientado a reuso, que seria o terceiro modelo. A gente vai ver um pouquinho da explicação de cada um deles e qual que é a diferença entre eles. Aí na nossa segunda videoaula, a gente vai falar um pouquinho das quatro atividades do processo de software, que aí é o restante da nossa disciplina. Cada próxima semana vai falar de uma das quatro atividades. Então são esses três modelos aqui que a gente vai ver nessa videoaula. E aí, antes de começar a falar dos modelos, vamos falar o que é um processo de software. A gente ouve esse nome processo, fica um pouco com medo, né, pelo nome. Mas é uma coisa mais burocrática mesmo. Então, qual que é a definição? É um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software. Então, basicamente, as atividades que você vai ter que fazer durante a produção de software lá do início da reunião com o cliente até a entrega e correção de erros e manutenção, evolução do software. Esse tópico aqui é bem importante. Existem muitos processos de software diferentes, mas todos devem incluir quatro atividades fundamentais: especificação de software, a parte de falar o que o software vai fazer e o que ele não vai fazer. Isso é decidido em reuniões entre a empresa e o cliente ou os clientes. Projeto e implementação de software, aqui seria planejamento de como vai ser feito o software e aqui colocar a mão na massa, desenvolver o código. Validação de software, aqui a parte de testar se o programa está funcionando, os códigos estão funcionando, e também verificar se o que o cliente pediu aqui está sendo feito realmente. E a parte de evolução de software, que é a parte de corrigir erros e fazer a manutenção, até mesmo se o cliente pedir novas funcionalidades. Perfeito? Essas quatro atividades aqui é da próxima videoaula, só que cabe colocar um pouquinho da explicação aqui. Um ponto importante é o seguinte, eu falo que existem vários processos de software diferentes. Como assim? Estou querendo dizer o seguinte, você desenvolver um software para controle de estoque vai ser diferente de você construir um jogo, desenvolver um jogo, certo? São ideias distintas. Porém, todas essas ideias distintas, né, todos esses processos de software diferentes, eles vão ter sempre essas quatro atividades. Não importa qual seja o software, qual seja o tipo de software, para qual necessidade, sempre vai ter essas quatro atividades. Então é por isso que o nosso foco é nessas quatro atividades. Tranquilo? Então vamos passar agora para os modelos. O que é um modelo? Modelo é uma representação simplificada de um processo de software. Daí nós temos esses três aqui. Vou explicar o passo a passo de cada um deles. E aí, como atividade dessa semana, vocês vão ver que eu peço a opinião de vocês, qual modelo que vocês gostaram mais e por quê. Quero saber qual que vocês acham mais vantajoso, qual que é o mais perigoso, qual que vai dar certo, qual que vai dar errado. Então, a partir do slide de hoje aí, dessa videoaula, eu pergunto para vocês, e aí, qual modelo que vocês gostaram mais? Justifique. Bom, continuando aqui. Modelo em cascata. É um modelo bem antigo e muito utilizado. Ele é uma abordagem sequencial. Como assim sequencial? Tem 5 fases, certo? Então ele não vai pular, ele não vai fazer as 5 fases ao mesmo tempo. Ele tem que terminar a fase 1 para passar para a fase 2. Terminar a fase 2 para passar para a fase 3. E assim por diante. Se fossem 10 fases, teria que acabar a fase 1 para passar para 2 e assim por diante.
Então, a ideia dele é o quê? Sequência, encadeamento entre uma fase e outra. A fase só começa se a fase anterior tiver concluída. Bom, então, o resultado de uma fase constitui a entrada da próxima fase. No modelo em cascata, eu tenho essas 5 fases ou 5 estágios. E aí, antes de explicar cada um deles, né, deem um pause aí no vídeo e tentem, pelo nome do estágio, já deduzir o que significa. Tá bom? Vamos lá. Definição de requisitos. O que seria isso? Projeto do sistema e do software. Implementação e testes de unidade. Integração e testes do sistema. Operação e manutenção. Então, observe o seguinte, ó, tem aquelas 4 atividades ali, mas não quer dizer que os modelos que a gente vai ver, elas têm exatamente esse mesmo nome. Não quer dizer isso. Tá bom? Então, aqui eu tenho 4 atividades, porém, aqui eu tenho 5 estágios, 5 fases. Mas, se vocês forem fazer uma analogia, né, uma correlação entre esse modelo e as atividades, vocês vão perceber que tudo, aquelas 4 atividades, estão sendo tratadas aqui, ó. Por exemplo, definição de requisitos seria a atividade especificação de software. Tá bom? Especificação de software. Definir os requisitos funcionais e não funcionais, ou seja, quais vão ser as funções do código, quais vão ser as restrições do código, tá bom? Então, essa atividade aqui se equivale a essa primeira fase. Projeto do sistema e do software. Aqui a gente pensa em planejamento de como o software vai ser desenvolvido, mas ele ainda não é desenvolvido. Então, qual que é essa atividade aqui? Qual se assemelha? Assemelha-se ao projeto de software, apenas ao projeto. A implementação é daqui a pouco. Aqui, ó, terceira fase, implementação e testes de unidade. Então, essa terceira fase aqui, ó, ela se equivale à implementação do software e uma parte da validação de software. A validação de software inclui os testes. Lá a gente falou que tem o teste unitário. Então, estou pegando uma parte aqui. O quarto é a integração e testes do sistema. Então, aqui eu estou pegando o resto da validação do software. Perfeito? E a última fase, estágio, é operação e manutenção. Operação é colocar o software para rodar, né, na empresa do cliente. E manutenção, corrigir erros, adicionar novas funcionalidades. Então, se assemelha a essa quarta atividade aqui, evolução de software. Tá, o que pode ter causado dúvida em vocês aí? Testes de unidade e testes do sistema. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Um exemplo, vou colocar um software bem básico. Vamos supor que o cliente pediu para mim fazer uma calculadora com as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? O que seria um teste de unidade? Seria você testar cada uma das operações de forma individual. Ou seja, testa se a soma está funcionando, ok. Testa se a outra unidade, que seria a subtração, está funcionando. Testa se a multiplicação está funcionando. E testa se a divisão está funcionando. Isso isoladamente, cada uma separadamente. Perfeito? O que seria essa integração e testes do sistema? Seria você juntar essas 4 operações que você implementou em um sistema apenas. E aí testar o sistema como um todo. Como que você vai juntar essas 4 operações? Provavelmente você vai fazer um menu. Menu aí vai lá. Digite 1 para fazer uma soma. Digite 2 para fazer uma subtração. Digite 3 para multiplicação. Digite 4 para divisão. Digite 5 para sair. Tranquilo? Então, se você fazendo esse menu, você está juntando, né? Integrando as suas unidades, e aí você vai fazer o teste do sistema, ou seja, testar o sistema completo para verificar se o sistema como um todo funciona. Tá bom? Pode causar uma confusão em vocês falar nesse seguinte aspecto: ah, mas vai funcionar, né? Concordo, esse sistema bem simples assim vai funcionar. Aqui já vai garantir o de baixo. Só que se você for pensar num sistema mais completo, se testar uma parte desse sistema completo, pode estar funcionando.
Agora, quando você junta essa parte com uma outra parte do sistema, pode não funcionar bem, beleza? Um exemplo mais sofisticado. Pegar um sistema de controle de estoque, tá bom? Então, fiz uma venda. Tinha lá sabonete, tinha 10 unidades, né? E o cliente comprou 5 unidades do sabonete. Então, a compra foi feita com sucesso. Eu testei a unidade da venda do produto. Venderam 5 sabonetes. Mas será que foi dado baixa no estoque? Ou seja, será que agora se eu consultar quantas unidades de sabonete eu tenho, vai estar aparecendo lá que eu tenho 5 unidades? Entendeu? Então, aqui nesse sistema mais sofisticado, a gente consegue entender a importância desse teste do sistema que visa verificar se a integração das unidades do seu sistema foi feita com sucesso. Aqui vai ter a explicação de cada um deles, tá? Não vou entrar muito em detalhes aí que eu acabei já explicando. Aqui é uma parte importante. Quando usar? Tá, vamos voltar lá. Percebam aqui no desenho, e conforme eu já falei anteriormente, eu só consigo passar para essa fase aqui quando essa fase já acabou. E assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos lá. Então, eu só posso usar esse modelo em cascata quando essa parte aqui for muito bem definida. Quando eu conseguir, em conversas, reuniões com o cliente, saber com precisão o que ele quer que seja feito. Por que isso? Porque, ó, depois que passou daqui, eu não posso voltar mais aqui. Então, eu fiz esse projeto de sistema de software, implementei, testei, e somente aqui eu vou poder voltar lá atrás. Tranquilo? Então, eu só posso usar o modelo em cascata quando os requisitos forem bem definidos e quando a chance de ter mudança é muito pequena. Requisitos bem compreendidos e houver pouca chance de mudanças radicais. Estou colocando esse quando usar aqui porque no próximo modelo ele tem a vantagem dele é exatamente a desvantagem do modelo em cascata. Aí por isso que eu coloquei esse quando usar para ficar mais fácil para vocês relacionarem um modelo com o nosso próximo modelo é o desenvolvimento incremental. Qual que é a ideia dele? É você entregar várias versões para o cliente. Então você não conversa com o cliente apenas lá na primeira fase. Você conversa o tempo todo com o cliente. Você fez uma nova funcionalidade, você já manda para o cliente para ver se ele gostou, se ele tem sugestões. Então a ideia principal dele é o quê? É estar em contato o tempo todo com o cliente. Então, existem várias versões do sistema, versões não prontas, que o cliente olha e ele verifica se está certo, se tem alguma coisa que tá ruim, não está boa, não está bem implementada, ou o layout está ruim, nesse sentido. Então, a ideia aqui é desenvolver uma implementação inicial, expor essa implementação aos comentários dos usuários, continuar a implementação com a criação de várias versões, até que um sistema adequado seja desenvolvido. Tá, então entendemos a ideia. A gente tem contato com o cliente o tempo todo, através do envio de várias versões preliminares. Mas e as atividades? Como assim as atividades? Bom, e essas atividades aqui, ó? Essas 4 atividades? Elas são feitas sequencialmente ou pode ser feito intercalado? Elas podem ser feitas de forma intercalada. Atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas e não separadas. Então, essa aí é a diferença desse modelo incremental para o modelo em cascata. Observe aí o desenho de como funciona esse modelo. Então, observem que na especificação, no desenvolvimento e na validação, existem várias versões enviadas para o usuário e elas são intercaladas. Eu posso vir para o desenvolvimento e estar fazendo a especificação ao mesmo tempo. Como assim? O cliente falou para mim assim, olha, eu defini o primeiro requisito meu,
é que eu quero que faça uma soma de dois números. Antes de especificar mais requisitos, eu já posso desenvolver aqui essa soma e já mandar para ele uma versão, para ele verificar se está ok. Aí ele vai especificar a subtração, a multiplicação e a divisão. E isso daqui vai acontecer intercalado, ó. Tanto a definição de requisitos, quanto a implementação e quanto aos testes. No mesmo tempo que essas várias versões que estão sendo desenvolvidas vão ser enviadas para o usuário. E o usuário vai avaliar e vai dar um feedback para a empresa. Aí na prática, como assim na prática? Como a gente resolve nossos problemas? Será que a gente resolve inspirado no modelo em cascata ou no desenvolvimento incremental? A ideia que eu coloco aqui é que não, que a gente vai andando, né, passo a passo, só que se a gente acha um erro, a gente volta atrás, recuando quando percebemos que cometemos um erro. O desenvolvimento incremental permite esse recuo, permite voltar lá no desenvolvimento ou lá na especificação. O modelo em cascata não permite, ele é rígido, a definição dele é rígido, tem uma estrutura bem definida e ela não pode ser alterada. As vantagens em relação ao modelo em cascata, o custo de acomodar as mudanças é reduzido. Por quê? Porque as mudanças são feitas durante o processo de produção do software e não apenas no final. É mais fácil obter feedback dos clientes sobre o desenvolvimento que foi feito. Bom, se eu estou o tempo todo em contato com o cliente, o tempo todo enviando versões para o cliente, é mais fácil ter um retorno sobre a opinião dele, se ele está gostando ou não. E esse ponto, que é um ponto bem importante, é possível obter entrega e implementação rápida de um software útil ao cliente, mesmo se toda a funcionalidade não for incluída. Então, como a gente viu lá na aula de semana passada, né, que os prazos estão cada vez mais curtos, nesse desenvolvimento incremental, você consegue entregar um software semi-pronto, né, ou seja, não com todas as funcionalidades, mas com algumas funcionalidades que já permitam ao cliente trabalhar em cima daquele software. Então você pode fazer uma entrega parcial do software funcionando algumas coisas que já vão ajudar o cliente nos negócios dele. E o último, esse último tenho certeza que vocês fazem, tá bom? É o, entre aspas aí, ó, Ctrl C, Ctrl V. Engenharia de software orientada a reuso. O que é orientada a reuso? Você pegar algum projeto anterior e ver o que eu posso usar naquele projeto anterior. Será que eu não já tenho um projeto bem parecido com o projeto que eu estou fazendo agora? Em outras palavras, será que eu não já desenvolvi um software bem parecido com o software que eu vou fazer nesse momento? Essa é a ideia. Isso acontece muitas vezes informalmente. Eu não vou contar para o meu cliente, mas eu vou pegar coisas que já tem prontos de outros projetos, de outros softwares. As pessoas envolvidas no projeto sabem de projetos ou códigos semelhantes ao que é exigido. As modificações necessárias são realizadas e então novo código é incorporado ao sistema. Bom, exemplo da calculadora lá, tá bom? Das 4 operações. Vamos supor que não são 4 operações mais, são as 4 operações e eu quero também potência e equação do segundo grau. Então são 6 operações. Eu não vou implementar do zero. Eu fui lá na internet e achei um programinha em C ou em outra linguagem qualquer, em Python, por exemplo, e esse programa já faz 4 das 6 operações. Ele faz soma, subtração, multiplicação e divisão. Então eu vou pegar esse código pronto e vou incorporar ao meu software. Isso que seria a engenharia de software orientada a reuso. Mas não é apenas pegar e incorporar. Eu tenho que analisar, tenho que testar, tenho que verificar. Bom, se eu já implementei 4 operações, eu tenho que implementar as outras 2. Beleza? Tá, tranquilo. Você ganha um tempo com isso? Ganha. Nesse caso, ganha. Mas tem que avaliar se realmente vale a pena. Beleza? Então vamos ver agora as definições de forma mais formal aí. Aqui é o fluxo, né,
do modelo de engenharia de software orientada a reuso. Então, eu tenho a especificação de requisitos, a validação do sistema. Essas duas aqui são semelhantes ao que a gente já viu nos outros modelos. Qual que é a diferença? A diferença são essas quatro aqui, ó. Por que que é diferente? Análise de componentes. A gente não viu isso ainda. O que que seria essa análise de componentes? Bom, nesse exemplo do calculador, a gente está pegando um código já pronto. Perfeito? Essa análise de componentes é o quê? Puxar da internet ou de outros projetos e verificar quais componentes que eu posso trazer para o meu software que eu vou implementar. Então, seria analisar os componentes. Alterações nos requisitos. A partir desses vários componentes a empresa, a equipe de TI pegou, eu vou precisar modificar algum requisito que foi definido anteriormente com o cliente? Como assim? Um exemplo bobo aí. O cliente pediu para fazer a linguagem C, mas você achou esse componente, né, essas quatro operações, na linguagem Python. Você pode perguntar ao cliente, olha, posso continuar fazendo em Python ou vou ter que adaptar para a linguagem C? Projeto de sistema com reuso, como que você vai incorporar um sistema já pronto com novas funcionalidades, e a parte de desenvolver e integrar. Integrar esses componentes com a parte que está faltando. Ou seja, integrar o software com as quatro operações que eu achei na internet com o software que eu vou fazer com as duas novas operações, potência e equação do segundo grau. Tranquilo? Então, essas quatro aqui que são fases, etapas diferentes das que a gente viu nos modelos anteriores. O que difere dos outros modelos? Então, são essas quatro etapas aqui que eu já falei, esses quatro estágios. E aqui a explicação de cada um deles. Podem ler aqui, eu não vou ler de novo, que eu acabei já explicando, tá bom? A aula de hoje é essa. Então, a gente viu os três modelos de processo de software. Cada um tem vantagem e desvantagem, assim como tudo na informática e até mesmo na vida, né? E eu estou à disposição para dúvidas, comentários, sugestões, críticas e bons estudos.